Boa noite a todos. Que a luz do Mestre Jesus possa nos envolver nesse momento, as nossas mentes e os nossos corações, sempre nos ligando com a reverência a essa espiritualidade amorosa que nos permite, a todos nós juntos aqui, estarmos estudando, fazendo as reflexões necessárias, principalmente no tema de hoje, que é a questão da reencarnação com a valorização da vida, ao qual toda a leitura, ao qual aqui nós vamos fazer, são material da doutrina dos Espíritos, as nossas obras básicas, todas elas, Livro dos Espíritos, Gênesis, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, e também do nosso querido irmão o Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma obra também que vem nos auxiliar para nós também nos olharmos o nosso mundo íntimo, de forma a compreendermos esse destino, as dores ao qual nós passamos, toda essa vivência na matéria, ao qual muitos de nós nos afligimos muito, ocorrendo até mesmo, como vamos ver aqui durante o estudo, a desistência prematura, causando ainda mais dores, mais aflições, mais horrores, é o termo, até a palavra que eles vão utilizar, mais horrores para a nossa alma. Mas o nosso proceder tem que buscar sempre o Evangelho do nosso Senhor Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E nós vamos compreender isto aqui, tirando o espírito da letra, vendo verdadeiramente nessas palavras belíssimas, mas a profundidade dessa verdade em nossas vidas. Quando nós falamos sobre reencarnação ou encarnação, volta a pluralidade dos mundos habitados, o retorno, à vida material, todos esses termos sempre fazendo referência a esse retorno, a estarmos novamente no orbe, cumprindo a nossa caminhada. Essa ideia, ela não pertence à doutrina espírita, não foi o espiritismo que criou nem mesmo esse termo e nem mesmo a ideia. Essa ideia ela é muito, muito antiga. Nós vamos começar, dentro do nosso contexto histórico, a procurar a entender isso. Um grande filósofo, 500 anos antes de Cristo, que é o Pitágoras, ele que vai começar filosoficamente a aprofundar isso aí. Mas ele também não criou essa ideia. Essa ideia ele foi buscar, recebeu dos estudiosos do Antigo Egito, da Índia, aonde essa ideia já tem milênios e milênios e milênios. A questão com a doutrina espírita é que quando ela chega, essa ideia da doutrina espírita, Kardec vai desenvolvê-la de uma forma tão importante para todos nós, que é para visualizar a nossa busca para a nossa perfeição relativa ao qual nós podemos alcançar. E é necessário nascer de novo. Não tem como numa vida só nós realizarmos isso. É impossível para o espírito a realização dessa reforma, dessa condição de espírito em evolução, apenas em uma existência. Portanto, ensinando o dogma da pluralidade das existências corporais, os espíritos renovam uma doutrina então que teve origem nas primeiras idades do mundo e que se conservou no íntimo de muitas pessoas até o dia de hoje. Então, quando nós deixamos a nossa mente aberta, quando ouvimos falar sobre reencarnação, nós não temos uma rejeição, nem a palavra e muito menos a ideia, porque isso brota lá no fundo da alma, porque nós já estamos vivenciando isso há milênios. E aqui, vivenciando na Terra, ouvimos sobre essas ideias também. Só que, quando nós fixamos a nossa mente apenas na vida material, aí quando surge essa ideia, sequer buscamos isso dentro de nós. Aí rejeitamos, aí dizemos que é impossível, que não é correto essa ideia. Enquanto que, se assim não fosse,
não estaríamos aqui retornando tantas vezes. E a espiritualidade nos fala: sofreis? Olha a reflexão inicial para todos nós. Sofreis? Não sois tão felizes quanto poderíeis ser, ao passo que diante de vós existem seres que gozam de completa aventura? Quereis mudar a vossa posição, então, para igual a deles? Queres viver a aventura, essa aventura deles em você? Você vivenciar isso? Certamente, responderíamos. E que devemos fazer então? Essa é a pergunta-chave. Como então alcançar essa aventura que eu vejo no outro e que eu não tenho? Eu sofro tanto, são tantas dificuldades, a minha luta é tão grande, e eu só vejo, eu faço uma leitura do outro, claro, dentro daquelas posses que ele tem que eu gostaria de ter. Não sei da vida dele, como ele alcançou, qual foi sua luta, não, eu só vejo aventura, eu quero gozar daquela felicidade, mas eu sofro tanto, o que fazer? O que devemos fazer? E eles respondem: quase nada, quase nada. Recomeçar o trabalho mal executado e executá-lo melhor. Recomeçar novamente, para tentarmos realizar um novo fim, porque ao qual a última existência nós realizamos não foi assim tão vitoriosa quanto nós pensaríamos que talvez estejamos vivendo, tão venturosa, porque estamos aqui repetindo novamente. O princípio espiritual, ele é uma consequência da existência de Deus. Por que a espiritualidade nos traz essa afirmativa? Porque não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom a criar seres inteligentes e sensíveis, que é o que nós somos, para lançá-los então ao nada. Apenas uma única existência e depois o nada. Após então alguns dias, ou toda essa vivência, que são alguns dias para a vida eterna, a vida imortal a qual temos, são alguns dias. Os anos que aqui vivenciamos são apenas alguns dias. E alguns dias de sofrimento, para depois o nada. Onde esse Deus justo e bom? Porque quando eu trago essa afirmativa que Deus é justo e bom, ele tem que ser, essa ideia, ela tem que ser absoluta, em todo o sentido, moral e intelectual. Qualquer ideia minha que, vamos dizer, que arranhe essa justiça e essa bondade de Deus, eu tenho que pensar assim: onde eu estou errando no meu pensamento? Porque Deus não erra. O Pai é a perfeição, num todo, absoluta. Um absolutismo que talvez ainda nem sequer, com certeza, compreendamos. Mas precisamos fazer essa reflexão. Onde está a bondade de Deus diante de dificuldades com a qual nós vemos tantos seres passarem? Ou na infância, ou na idade da juventude, recém-nascido, ou na idade avançada, após uma vivência de lutas, de desafios. Como tudo isso? Onde está a bondade de Deus aí? Temos que pensar nisso. Temos que olhar para dentro de nós, começar a nos olharmos, porque essa é a renovação que a doutrina espírita, que os espíritos trouxeram e que Kardec desenvolveu a respeito da reencarnação. A ideia é antiga, sim. A ideia é antiga, mas o conceito novo de se renovar nesse processo reencarnatório, esse é da doutrina espírita. Essa nova leitura, uma forma de olhar a reencarnação como bondade e justiça divina. É um olhar diferente, ao qual nós precisamos estar atentos, fazer essa releitura em nós mesmos, olhar para nós, não para o outro, para as venturas do outro, a felicidade do outro, não.
olharmos para nós, as nossas condições atuais, as nossas lutas, as nossas vitórias e pensarmos aonde vai dar tudo isso? Qual a importância de tudo isso? E vamos pensar tudo isso com uma existência só? E após a morte do corpo físico, o fim final e o nada adiante? Vamos pensar assim e vamos ver na nossa profunda análise, sem arranhar essa justiça e essa bondade divina, e olharmos tudo isso. Que conclusões que vamos chegar? Essa leitura é nossa. A espiritualidade nos esclarece pelo amor, pela bondade, que o Evangelho nos espelha com a caridade, mas a leitura é nossa, é individual, cada um tem que se olhar. Porque é muito fácil, às vezes, fazermos a leitura da reencarnação e até mesmo negá-la, mas numa condição boa. Eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma condição física boa, eu sou uma pessoa bela, tenho condições de realizar o meu trabalho com toda a minha inteligência, com toda a minha capacidade. A reencarnação é balela. Para que isso? Para que Deus vai criar a reencarnação? A vida já está tão perfeita, tão boa. Mas e aquele que não tem a condição sequer de caminhar, sequer de pensar com lógica, vem dentro do campo da idiotia, sem poder utilizar-se desse dom maravilhoso da inteligência? Aquele que não pode sequer ter um trabalho, porque ele não tem a condição mental preparada para esse ambiente hoje tecnológico, ou aquele ser, vamos se referir ao espírito reencarnado, aquele ser em que as suas condições físicas não permitem ter uma namorada, se casar, ter filhos. E às vezes até, desde a sua infância, até onde permitir a vida que ele leve, aquele estado vegetativo em cima de uma cama, vai morrer por nada. E não teve a chance também de nada. E ele faz reflexões sobre a reencarnação, porque ele precisa dela. Eu preciso recomeçar, eu preciso ter uma oportunidade. É este olhar que a doutrina espírita, com esse olhar renovador sobre a reencarnação, não só na questão punitiva, não só na questão de ficar preso aos meus débitos, eu tenho que pagar, não. Reencarnação não é isso, somente isso não. Envolve toda uma situação, toda uma construção de vida do passado e do presente, ao qual vai se refletir na minha vida futura. E eles nos falam, os amigos espirituais, é inata, faz parte do homem, a ideia da perpetuidade do ser espiritual. Essa ideia se acha nele em estado de intuição e de aspiração. Então, nós precisamos, como foi falado anteriormente, abrir as nossas mentes, para que a gente possa receber, sim, essa intuição, essa aspiração dessa imortalidade da vida, da perpetuidade da vida espiritual, da vida futura. Mas, como isso faz parte de nós, eu posso bloquear isso? Posso. E fazemos isso porque deixamos nos envolver somente pelos gozos materiais. Deus, em vez de unir o espírito a uma pedra rígida, criou, é Deus quem criou o corpo, para então uso desse espírito como organizador, flexível, capaz de receber todas as impulsões da vontade desse espírito e de se prestarem a todos os seus movimentos. Todos os seus movimentos. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito. Então nós somos espíritos, sim. Nós somos espíritos.
Mas isto eu não consigo definir, isso é muito abstrato para mim. Eu preciso de um corpo para me apresentar, para caminhar, para usar minha inteligência, para falar, para ouvir, para olhar, para ver. E tudo isso, Deus então é Ele quem cria este corpo, não somos nós. Nós não criamos nada, nós somos co-criadores em plano menor, mas nós criamos a partir do que Deus nos dá, nos possibilita, que é a matéria, para nós então co-criarmos, porque só Deus cria. E Ele criou então o corpo, tanto que em laboratório, em experiências, eles tentam criar seres orgânicos, sem forma, e a dificuldade é imensa. Eles sabem todo o processo, como funciona uma molécula, o campo celular, molecular, mas não conseguem gerar a vida. Falta alguma coisa aí. E para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio Espírito que modela o seu envoltório e apropria as suas novas necessidades. Isso aqui, na reencarnação, é fundamental, essa informação dos Espíritos. Somos nós, Espíritos, que vamos modelar esse corpo. Porque o corpo é nos dado por Deus. É Ele quem criou essa matéria ao qual nós podemos utilizar. Mas a formação desse corpo, ela é responsabilidade nossa. Então, quando uma criança nasce com alguma anomalia ou alguma formação congênita, foi o acaso? Vamos ver nos que falam a ciência. A ciência nos fala assim: malformação congênita. A Organização Mundial da Saúde afirma: anomalia funcional ou estrutural no desenvolvimento do feto, decorrente de fatores originados antes do nascimento, sejam estes fatores genéticos, ambientais ou desconhecidos. Então a nossa própria ciência, ela coloca, por exemplo, uma criança que tem essa malformação congênita, ela vem uma criança que nós falamos especial, com suas dificuldades na sua organização física. E eles falam assim, pode ser genético, alguém da família, alguém que tem alguma sequência no DNA, esse serzinho que vai nascer herdou essa sequência e nasceu com essa deficiência. Ou pelo ambiente, por exemplo, se nós vamos a uma área que houve escapou, vamos dizer assim, essa radioatividade, ou de uma explosão, ou de equipamentos radioativos, então aquele ambiente está contaminado, e uma mãe grávida dentro daquele ambiente e causa malformação congênita. Isso é a ideia da ciência. Ou o motivo, então, que eles desconhecem. E qual é esse motivo que eles desconhecem? O espírito. Que a nossa ciência não aceita o espírito. Um ser que antecede a formação do corpo. E é este que nós vamos ver mais à frente, que dependendo do seu movimento na encarnação atual, hoje, nós podemos, para reencarnações futuras, virmos com má formação congênita. E não será pelo ambiente ou pela genética, mas sim por decisões que esse espírito pode realizar consigo mesmo, porque ele recebe o corpo de Deus, mas ele é responsável. É ele quem vai usar, é o espírito quem vai usar. Somos nós que vamos usar o corpo. O espiritismo ensina de que maneira se opera a união do espírito com o corpo na encarnação ou na reencarnação. Nós vamos ter esse detalhamento numa obra, Missionários da Luz, que André Luiz, através de Chico Xavier, vai nos relatar a reencarnação de Segismundo. E lá vamos poder olhar aquele processo que ele vai dar passo a passo no plano espiritual
e todo o passo a passo da união com o corpo material e a consequência do desenvolvimento. Ali ele vai dar todo esse processo para nós. Então, o Espiritismo nos ensina como é a maneira, como tudo ocorre, perfeitamente. Perfeitamente. Pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido abstrato, como nós falamos anteriormente. O que é o espírito? Qual a forma do espírito? Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos. Aí eles falam assim, para nós começarmos a ter uma imagem que nós precisamos pensar. E quando nós pensamos, nós precisamos criar uma imagem. E nós não temos essa imagem do espírito na nossa mente. Aí eles, para nos ajudar, falam assim, é como se fosse uma chama. Aí a gente imagina algo pegando fogo, ou uma estrela brilhando, né? Inflamante, aquela estrela brilhosa. A nossa mente consegue criar apenas isso. Mas ainda é uma ideia ainda muito pequenina do que é o espírito. Então tem forma? Não, é muito abstrato para nós, não conseguimos definir. Então, o que ele fala? Que do espírito precisa então de um ser concreto, definido, apreensível pelo nosso pensamento. Precisamos pensar e compreender. Quero um exemplo agora? A imagem que todos vocês agora vão ter na mente, vão imaginar agora, Jesus. Imaginem agora Jesus, sua belíssima imagem, caminhando, sorrindo, curando, falando a todos aqueles que estão ali a ouvi-lo no Monte das Oliveiras, aquele lugar belíssimo. Olha as cenas que nós estamos imaginando. Perfeito, é isso, conseguimos pensar. Por quê? Porque Jesus tomou forma e tomou um corpo e se tornou um ser apreensível ao nosso pensamento. Senão, não conseguiríamos Jesus. E o que é Jesus? E ficaríamos então perdidos na ideia. E nós precisamos pensar, precisamos criar. Então, o fluido do perispírito constitui, pois, o traço de união entre o espírito e a matéria. Então, existe, então, agora, eles estão nos informando, um fluido, algo semimaterial, mas é material, é matéria, mas é muito etérea para nós a compreendermos, mas ela existe. Então o espírito se utiliza dessa forma para que essa forma agora vá moldar o corpo físico. O corpo físico ele vai se moldar, ele vai se desenvolver célula a célula, mas ele precisa seguir aquela regrinha, aquele corpo que já está pronto e dando as diretrizes para essa formação agora no campo físico, no campo da matéria. É esse fluido que os espíritos vão falar que é o fluido animal. Quando o espírito então tem que encarnar num corpo humano em vias de formação, então esse laço fluídico que é o perispírito, que mais não é do que uma expansão, o liga então ao germe que o atrai com uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, célula a célula, aquele processo ali lento, o espírito então vai o quê? Se enraizando. É como se fosse a ligação do perispírito com o corpo, é como se fosse assim um velcro. Já viram aquele velcro que a gente abre e quando é cada um daqueles velcrozinhos ali entrelaçando um a um. É o mesmo processo do perispírito com o corpo físico. Veja que ciência que é a reencarnação, ou a encarnação do espírito no corpo. Olha que processo belíssimo, dificultoso, mas é um processo criado por Deus, para que então assim o espírito, que não conseguiria agir diretamente sobre a matéria, o espírito não conseguiria, ele se utiliza então desse fluido, do perispírito, para que agora ele manipulando esse fluido ele tem acesso à matéria densa, à formação, e cá estamos nós. Então se une molécula a molécula ao corpo em formação, onde pode-se dizer que o espírito, por intermediário, olha, ele intermedia tudo isso, pelo perispírito se enraiza, de certa maneira, nesse germe como uma planta na terra. Olha a analogia que eles fazem, belíssima,
para nós aqui pensarmos, imaginarmos todo esse processo, esse entrelaçamento do perispírito com o corpo físico. Isso é muito belo, isso é muito poético. E quando nós pensamos nessa beleza que nos dá a vida, e estamos aqui nesse processo, caminhando passo a passo desde a nossa infância até a idade atual que nós estamos aqui, é esse processo do corpo físico se desenvolvendo e vamos vivendo as nossas experiências. Então, agora, por um efeito contrário, a união do perispírito da matéria carnal cessa, desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência do quê? Da desorganização do corpo. Não é o espírito que se desorganiza e que vai deixando o corpo, não. É o corpo que ele mantém o espírito, através do perispírito, preso a esse corpo, para que ele caminhe, vivencie todas as suas experiências. E quando esse corpo começa a desorganizar, nós temos órgãos vitais, e qualquer um desses órgãos vitais que parem de funcionar, é o corpo que parou de funcionar, é o corpo que morre, e então a consequência é a libertação do espírito. Eles falam que, mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz logo que essa força deixa de atuar. Então o perispírito se desprende. Agora o contrário, a molécula a molécula. É como o velcro agora se retirando, molécula a molécula. É lento isso, percebem? Conforme se unira, e ao espírito então é restituída a sua liberdade. Olha que beleza! Olha que maravilha! Primeiramente, quando vemos a matéria, é como se nos aprisionássemos. É uma espécie de prisão para o espírito. Fica preso a esse corpo, com toda a sua potencialidade, mas ali fica restrito aquele corpo. Vivencia suas experiências. Agora chega o momento da separação. O próprio corpo, por envelhecimento da natureza, da vicissitude da vida, entra naquele processo agora de libertar o espírito. Então, ele nos fala, assim não é a partida do espírito que causa a morte. O espírito partiu, o corpo morreu. Se falamos assim, estamos completamente errados. Agora, mas a morte do corpo é que vai determinar a partida do espírito. Então, quando tiver vida, um pinguinho que seja, um resíduozinho, enquanto o velcro não tiver sido desfeito, há vida ali. E nós não podemos interromper de maneira nenhuma, muito menos pela eutanásia. Mesmo que nossa medicina faça aquela leitura daquela pessoa que está ali, inerte, sobre uma cama, não vai voltar a caminhar, a andar, mas o espírito está ali. Não se rompeu. E isso se torna uma problemática para o espírito quando nós deixamos, ou permitimos, ou quando, sem permissão da família, mas os próprios médicos realizam a eutanásia. Há aí uma responsabilidade para quem a realizou, porque criou uma dificuldade para o espírito. Tem que ser natural. Ele dá aqui o processo natural de restituir a liberdade para o espírito, porque fomos criados livres. Somos espíritos livres. Nos aprisionamos, nos sentimos presos, porque aí nós vamos ver agora à frente. Os espíritos vão nos dizer assim: o espiritismo, pelos fatos cuja observação ele faculta, olha, Kardec fez muito isso, todo o material de Kardec foi facultado pela observação. Ele observou, ele anotou. Dá a conhecer, então o espiritismo nos dá a conhecer os fenômenos que acompanham essa separação, que às vezes ela é rápida e fácil, essa liberdade do espírito, suave e insensível, ao passo que doutras vezes ela é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito, e pode durar meses inteiros. E esse estado moral do espírito é a chave do nosso entendimento aqui. Porque se o espírito, quando ele deveria todo nesse processo
estar rapidamente rasgando esse velcro, se libertando passo a passo, nós ficamos apegados à matéria. Não queremos largar de maneira nenhuma as coisas do mundo, as vivências, as ilusões da vida. Nós nos apegamos a esse velcro. Para se romper é com extrema dificuldade, porque os Espíritos nos falam: morrer é um apagar das luzes, mas desencarnar é muito difícil. Desencarnação é complicado para nós que deixamos nos envolver pelas ilusões do mundo. E o estado moral do espírito, se ele for um espírito que fazer uma escolha de interrupção da vida, por qualquer meio que seja, aí sua desencarnação, ela é horrenda. Esse é o termo que eles usam, eu estou sendo aqui literal. Horrendo, é terrível para o espírito. Por quê? Porque se nos é dado todo esse processo belíssimo anteriormente, como nós vimos, ao espírito caminhar, se desenvolver, mas o corpo não é nosso. É um empréstimo da divindade para que nós possamos desenvolver as nossas potências dentro do que aquilo é possível, dentro do que aquilo é relativo, que eu posso alcançar, preso na matéria, limitado pela matéria, mas eu tenho um caminho a realizar. Eu tenho um objetivo, eu quero ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. E isso só depende de nós estarmos no caminho que o Cristo nos apresentou. Se margearmos esse caminho, ficarmos fora deste caminho, não vamos alcançar. E vamos criar estas dificuldades, porque o estado moral do espírito vai ser o principal para que possa haver a libertação do espírito da matéria. Efetivamente, logo após a morte física, sofre o espírito culpado, minucioso processo de purificação, de purgação. Olha o nosso processo. Se libertou do corpo, vez de estar liberto, não, agora estou aprisionado em regiões de sofrimento, o tão famoso umbral. Um umbral, como se diz, a palavra é uma passagem, é para nós passarmos. Todos nós vamos passar pelo umbral? Sim, mas não é para ficar. O umbral é como se fosse, vamos dizer assim, um campo dimensional ao qual nós vamos atravessar. O Chico, nós contemos o relato da sua desencarnação, ele passou pelas essas regiões umbralinas, assim do seu desencarne, um facho de luz. Foi uma luz, imagina, a velocidade da luz é mais ou menos 300 mil quilômetros por segundo. Foi assim que Chico passou pelo umbral. Retornou depois para trabalhar e está lá, trabalhando por todos nós, que lá um dia também nos encontraremos. E pelos que já estão lá, um espírito amoroso, não cessa de trabalhar nunca, mas quando ele passou, ficar no umbral não. E essa não é a proposta para nenhum de nós, ficarmos aprisionados no umbral, e nós lá ficamos para a purificação. Os Espíritos dizem, para nosso pensar, para nós compreendermos isso, é como se nós saíssemos com a roupa muito suja, mas eu não posso sair de casa com a roupa tão suja, eu preciso lavar, e o tanque de lavagem de roupa é um umbral, lavar essa roupa espiritual, para que eu possa estar com a veste nupcial adequada ao banquete ao qual Jesus nos convida a todos. Mas se essa veste não estiver de acordo, seremos retirados desse banquete para voltarmos aonde haverá choro e ranger de dentes. Aonde é isso? Processo de reencarnação. E ele nos fala: tanto mais produtivo quanto mais se lhe exteriorize a dor do arrependimento. Ele precisa exteriorizar essa dor. Quando ele passa por essa purificação nos planos espirituais de sofrimento, ele se olhar, entender por que está ali e se arrepender. O primeiro passo é o arrependimento. Depois vai vir a reparação, vai vir a expiação. Tudo isso é processo.
para nós alcançarmos o perdão divino. Mas o arrependimento é primordial para o espírito, então, ele sair desse processo de estar em planos assim de sofrimentos. E apenas depois disso ele consegue elevar-se às esferas de reconforto e reeducação no plano espiritual. Vamos nos reeducar, nos olhar onde falhamos, os nossos tropeços, fazer uma análise profunda de nós mesmos. E frequentemente, através do suicídio, integralmente deliberado e impensado, ou do próprio desregramento, é um desregramento moral, emocional, intelectual. Operamos em nossos perispíritos desequilíbrios, quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Eu fico teimoso, a vida não está de acordo com como eu quero. O outro é feliz e eu não sou. Eu perdi todos os meus pertences, a vida não vale a pena. Tudo que eu construí na minha vida eu perdi e a vida não vale a pena. Então eu crio de forma impensada essa teimosia. Olha, ele chama isso de uma teimosia. E modifico o meu campo íntimo e vou lá e destruo a minha vida. Destruo o meu corpo ao qual não me pertence. E há, porém, então uma consequência que o suicida não pode escapar, que é o desapontamento. A primeira coisa que o espírito que ele toma esse viés, que ele chega no plano espiritual, ele fica desapontado, porque não passou nada daquilo que ele queria que passasse. Aquelas dores, aquelas tristezas, desilusões, muito pelo contrário, estão pior. E agora ele está num plano onde ele não conhece nada, as pessoas com que ele convivia não o ouvem mais, ele se aproxima, tenta falar, gritar, e não tem mais acesso, ele não tem mais o corpo, ele destruiu. Nós vimos lá, para o espírito se expressar, se comunicar, se envolver, ele precisa de um corpo na matéria. E se eu destruir esse corpo, eu perdi o contato na matéria. É um desespero total, é horrendo, como diz os espíritos. Então, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo. Olha, existe um laço fluídico quando o perispírito envolve o corpo físico para manifestar-se neste corpo. Os espíritos dizem assim, é como se fosse um laço. Imagine um laço. Está ali firmado esse laço. Quando eu tiro a vida do corpo, esse laço não se rompe. Eu não tenho acesso a romper esse laço. Eu mato, eu destruo o quê? Os meus órgãos vitais do meu corpo físico, que num processo natural expulsa o espírito, mas num processo de suicídio não expulsa o espírito. Então o espírito ele passa por todo o processo de desencarnação. Todo o processo de dor e sofrimento. Ele vive a dor e o sofrimento de ser comido pelos vermes. Isso, o suicida, ele acaba passando, independente da condição que o leva a isso, porque eles sempre vão falar que é uma teimosia. A base, ele vai falar mais à frente aqui, é o orgulho e o egoísmo. Então é da lei, não tem como se impedir isso, porque o laço fluídico está ali. Nem o seu mentor, amigo espiritual que está ali auxiliando, ajudando, não pode cortar esse laço. Esse laço é da lei de Deus. É Ele que vincula o perispírito no corpo físico. Quando eu destruo o meu corpo físico, eu não destruo esse laço. Então ele permanece na plenitude da sua força. E no momento que é partido, ao passo que no caso da morte natural, ele se enfraquece gradualmente, como o velcro, se soltando de célula a célula, e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. Então pode acontecer, e ele fala assim, muitas vezes ele se desfaz esse laço antes que haja a morte do corpo. Querem exemplos? Na nossa história temos vários exemplos. Mas vou pegar aqui, por exemplo, Joana d'Arc. Ela é queimada na fogueira, não é? Ela foi tirada do corpo antes. Ela não sentiu fogueira nenhuma. Ela não sentiu seu corpo queimar. Muitos
que morrem em queda, por exemplo, de avião, a misericórdia divina atuando ali, eles são tirados do corpo antes. Não sofrem a queda do avião, o corpo espedaçando. Isso é nós que ficamos aqui alarmados. Ai, meu Deus, o corpo se esfacelou. Ah, coitadinho, coitadinho nada. Ele foi tirado antes que houvesse a morte do corpo. Os espíritos fazem isso, gradativamente ali, tirando esse véu. Agora, as consequências desse estado de coisas são um prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que durante mais ou menos tempo o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. Então isso acontece com o suicida. Ele fica ainda preso por um longo período a esse corpo. Esse laço não se desfaz dessa maneira e não pode ser desfeito antes. Por que não? Porque ele tomou uma atitude indébita. Ele infringiu a lei de Deus. E se infringirmos as leis de Deus, temos consequências severas, muito difíceis para todos nós. Esse é um caminho muito triste. E Jesus então nos fala nos seus ensinamentos: nem a morte o aceitará. Jesus se refere aos suicidas em relação a isso. Por quê? Porque ele não morre. Ele vai continuar vivo, sem o corpo físico, mas com todo o sofrimento, com toda a luta. Por quê? Porque ele infringe todo esse processo, esse belíssimo processo da reencarnação. Precisamos valorizar a vida, por mais difícil que ela esteja. Por que ela está difícil? Lembra da pergunta inicial dos espíritos? Ela está difícil porque essa dificuldade, ela é inerente, ela pertence ao nosso grau também de dificuldade, ao nosso grau de rebeldia diante de um Deus justo e bom. Então, toda vez que caminharmos de forma que o próximo será sempre a minha vítima favorita, dali eu vou usufruir, tirarei meus ganhos e proveitos. A minha felicidade se baseia no proveito do outro, de tirar proveito da situação do próximo. E eu ser feliz, nos complicamos. Vamos retornar. É a lei do retorno. Mas para pagar? Não. Para recomeçar. Nos autoavaliarmos, lembra, na depuração, reeducarmos no plano espiritual, peço novamente a reencarnação, reencarno. Agora eu quero fazer um novo fim. Eu preciso disso. Eu clamo por isso. Eu estou cansado de sofrer. E eu quero reencarnar agora, ou começar a reencarnar num planeta mais regenerado, num planeta mais feliz. E isso só depende da gente, do nosso comportamento diante dessa lei de amor. De onde então nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos? Então Kardec pergunta na questão 943, da onde nasce então esse desgosto da vida? Desgostou da vida e se suicidou? Como isso? Efeito, responde os espíritos, da ociosidade, da falta da fé. Por quê? Que fé é essa? No vazio? Não. Lembra? É inato ao espírito a reencarnação, lembra? Precisamos aceitar essa intuição, a inspiração da espiritualidade, abrir esse campo, é inata ao espírito, e essa fé se desenvolve nessa certeza. Explica aí sua fé, eu não sei explicar, mas eu tenho certeza da reencarnação. Reencarnação eu não tenho dúvida, eu não acho, não tem achismo em reencarnação. Reencarnação é certeza para mim. É uma fé. É uma fé cega? Não. É uma fé baseada nos fatos. Se nós olharmos ao derredor, fizermos essa leitura inicial que os espíritos nos convidaram a fazer, da nossa existência terminando no nada. Então eu construí agora essa fé robusta, essa certeza. Então essa ociosidade, eu não me ligo, me prendo às conquistas da matéria, eu fico ocioso. E também dessa saciedade nas coisas transitórias dos bens terrenos.
quando eu conquisto tudo, eu já almejei tudo que eu quis conquistar. Nós tivemos casos recentes de artistas fazendo essa declaração, em que eles largaram tudo e foram viver em ambientes onde eles podiam utilizar-se, fazendo a caridade, se envolvendo num trabalho no bem e no amor, esquecendo a questão do sucesso. No caso, era um cantor em especial, ele dando esse relato, como foi importante para ele quando ele fez essa leitura da sua própria vida. Ele entendeu isso, porque temos que sair dessa ociosidade, dessa falta de fé, que as coisas transitórias do mundo nos aprisionam, ficamos presos nesse mundo da ilusão. Então eu fico assim, para que viver? Como um jovem chegou para a gente, tendo essa conversa assim, aí ele sempre colocava, para que eu tenho que comer? Para que eu tenho que trabalhar? Ele vinha colocando sempre os porquês e as respostas que eram dadas, ele tinha total rejeição nas respostas. Então a vida ficou vazia, sem nada, ficou a ociosidade. E ele nos fala, e a base de tudo isso é o orgulho e o egoísmo. Por quê? Porque eu quero tudo, eu quero o melhor, eu quero que a vida ela funcione como eu quero, dando-me os gozos e os prazeres, me preenchendo. Eu enjoei disso, eu tenho aquilo, quero aquele outro. Eu vou só me alimentando das minhas posses. Se nós caminharmos assim, vai vir o vazio existencial. Porque nós somos espíritos imortais, se utilizando através de um perispírito, um corpo mortal. Então, quando eu me prendo ao corpo mortal, e esse corpo mortal é que agora alimenta o meu espírito na ideia, ele tomou posse da minha mente espiritual, pronto. O orgulho e o egoísmo vão ser a minha base agora. Tudo vai estar envolvido nisso. E eu então vou cair em depressão, em tristeza profunda. Porque a depressão, essa tristeza profunda, que muitas das vezes pode levar ao suicídio, nem todas, mas é um caminho, é uma porta larga que se abre, perigosíssima. A base dessa depressão é a tristeza. Nada vale a pena. Não estou fazendo as coisas do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. O dinheiro não tem mais valor para mim. Meu emprego, tudo perde o sentido. Por que perdeu o sentido para você? Por quê? Aí os espíritos falam, porque você perdeu a fé. E o espírito que perde a fé em si mesmo, perde a fé em Deus, perde a fé na vida. Aí vai fazer a opção infeliz por esse caminho lastimável, essa escolha, ao qual o nosso livre-arbítrio permite. Permite que nós tiremos a nossa própria vida, mas também temos que colher o que nós plantamos através desse livre-arbítrio. E a espiritualidade nos fala, o suicida procura o nada e o esquecimento de todas as coisas. Primeira coisa, ele quer esquecer de tudo. É o nada, lembra? Mas o nada não existe. Aí complicou tudo. Mas vai, ao contrário, encontrar-se em face de sua consciência, na qual fica gravada para todo o sempre. Isto fica gravado na memória do espírito, para sempre. Ele vai ter sempre esse resquício, essa marca em si, na sua história espiritual. É uma marca que fica gravado. E a recordação lamentável, então, da sua deserção do combate à vida. Combati o bom combate e conservei a fé e venci. Esse é o caminho. É um combate. A vida é uma luta. É difícil. Tem seu sofrimento, tem suas dores, tem vitórias, tem queda, levantamos, caímos novamente. É isso aí, essa é a vida. Bem-vindo a um planeta de provas e expiações, é essa a vida. Não desista, nunca, porque fica pior. Se acha que está ruim, piora muito. Os motivos de suicídio são de ordem passageira e humana, porque esse pensamento é humano. É aquilo que eles falaram anteriormente. O espírito que está encarnado num corpo que vive na matéria. Aí essa ideia humana material toma conta do espírito
E eu tomo uma decisão como humano na matéria, não como espírito imortal. E as razões de viver são de ordem eterna e sobre-humana. A minha razão de vida é espiritual. Jesus falou para o espírito imortal. Quando lermos o seu evangelho e interpretarmos, trazendo-nos condições para a matéria, se eu seguir Jesus, eu vou ter minha casa, vou ter meu carro, vou ter meu bem, vou ter meu emprego. Está completamente enganado e equivocado, não entendeu Jesus. Está seguindo Jesus, margeando o caminho. E vai descobrir isso lá na frente, quando essa situação aqui, de desânimo, desespero, desistência da vida, invadir o seu pensamento humano. Quando o nosso pensamento humano for invadido, é a primeira leitura que nós temos que fazer. Ih, estou fazendo a leitura errada da vida. Fiz uma leitura material. Eu tenho que fazer uma leitura espiritual. E aí então eu dou um salto, aqui mesmo, encarnado, e começo a mudar meu comportamento e sair dessa depressão, dessa desistência, desse desânimo da vida. Aí sim, a vida, olha, isso é importantíssimo para todos nós, para nossas reflexões. A vida é resultado de um passado completo. Lembra do nascimento lá? A genética, estudando a genética, a ciência, está aqui na genética, está no ambiente, ou de um fator desconhecido? Um fator desconhecido, porque não é o perispírito que vai moldar o corpo. Não somos nós. O espírito molda o perispírito, perispírito molda o corpo. Se esse corpo cometeu suicídio, aí vem um grande, gravíssimo problema para o suicida. Ele tem que reencarnar. Ele tem que começar a jornada dele de novo. Porque o suicida não é um réprobo, ficou para sempre agora no fogo do inferno, pela eternidade. Não. Ele vai ter oportunidade de recomeçar. Agora, ele destruiu o seu corpo. E essa destruição do seu corpo físico afetou o seu perispírito, marcou o seu perispírito. Vai reencarnar, tem que reencarnar. As primeiras reencarnações dos suicidas são muito difíceis, dolorosas. Muitas das vezes não vai à frente, e se for, às vezes vive muito pouco, pelas condições orgânicas muito frágeis, e se for à frente, ele vem com dificuldades, às vezes na fala, no respirar, um coração defeituoso, que não vai durar muito, vem com um sopro gigantesco no coração, tem consequências, encurtando-lhe a vida. Aí ele vai reencarnar de novo. Aí nesse processo, olha que interessante a reencarnação, não como pagando, ele não está pagando nada. Sabe o que ele está fazendo na reencarnação, o suicida? Está reconstruindo pouco a pouco o seu corpo perispiritual, ao qual foi destruído anteriormente. Precisa de um corpo bom e perfeito para caminhar perfeitamente. A partir do momento que ele destruiu, agora então você vai reconstruir o que você destruiu. E ele vem nesse processo, pouco a pouco, nas primeiras reencarnações, reconstruindo o seu corpo físico. Olha que dificuldade. Vem de repente na idiotia, porque o cérebro foi totalmente destruído. Como agora vai vir inteligente, sabedor? Não. Muitas das vezes vem sem o cérebro. Vocês já viram crianças nascendo sem cérebro? Não tem cérebro. Destruiu. Aí desencarna. Aí entra no processo novamente para ir reconstruindo esse corpo. Olha que desorganização física e espiritual. Por isso, a valorização da vida através da reencarnação. Então, a vida é resultado desse processo. Ela é um instrumento de futuro. O que eu estou fazendo hoje da minha encarnação, como eu penso, como eu ajo, que muitos falam assim, eu sou espírita, eu acredito na reencarnação, na próxima eu faço isso, eu não vou fazer isso agora não, agora eu vou viver mais essas questões aqui que eu gosto, na próxima eu vivo. A próxima depende das suas decisões de agora. E se nós encarnarmos num outro país, que não é o Brasil? Se nós reencarnarmos lá naqueles países em que vigora a ditadura, que você não tem nem o direito de pensar, você reencarna lá na Coreia do Norte, aonde você é manipulado, e aí?
vai fazer na próxima? Não, não é assim. E para cada um de nós, o que deve ser na balança infalível do destino, é infalível essa balança. O meu passado, meu presente, é essa balança que vai dar o peso, vai dar o equilíbrio para quê? Para a minha vida futura. Aceitemos então com coragem as suas vicissitudes. A vida é essa luta, gente. A vida é essa briga diária mesmo. Vamos ganhar algumas lutas, vamos perder outras e vamos lá. Essa é a vicissitude da vida. Todas elas. Que são outros tantos remédios, então, para as nossas imperfeições. Isso é tudo para nos aperfeiçoarmos. A reencarnação é para nós aperfeiçoarmos. E saibamos esperar, então, com paciência a hora fixada pela lei justa para termos da nossa permanência na Terra. Vai terminar na hora que tiver que terminar. Vai terminar na hora que Deus, pela sua lei amorosa, nos convidarmos a nos retirarmos. A calma e a resignação, olha, isso é muito forte para todos nós. Nós temos calma, temos paciência, somos resignados diante desse Deus justo e bom? Ou somos reclamantes? Reclamamos de tudo, nada está bom. Como é que nós estamos? A calma e a resignação, extraídas de nós mesmos, de maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro. Ou seja, vivenciamos a nossa vida na Terra com calma e resignação. Sejamos resignados. Vamos continuar lutando, agindo, sempre, mas sem reclamar, sem nos revoltarmos, sem desanimarmos. E com confiança na vida futura. Isso é importantíssimo. A vida futura. Precisamos pensar nela. Que dão ao espírito o quê? Uma serenidade, que é o melhor preservativo, então, contra a loucura e o suicídio. Então, que Jesus possa abençoar-nos a todos nós, sempre, nesse processo reencarnatório, mas agora, sempre, como valorização da vida. Porque a vida foi nos dada pelo maior amor que nós podemos conhecer, que é o amor de Deus por todos nós. Que Jesus nos abençoe.